Olá, meu nome é Miriam da Silva Almice. Eu estarei apresentando o trabalho intitulado Avaliação de acessos de amendoim pelo método de otimização de Touché utilizando o algoritmo de Gauer. O amendoim é uma oleaginosa de origem sul-americana, cultivada em todo o território brasileiro. Em relação à sua importância econômica, apresenta um bom valor agregado nos inúmeros produtos gerados, com possibilidade de consumo in natura e também na aplicação de doces e aperitivos. Também é utilizado como matéria-prima na extração de óleo, podendo ser empregado diretamente na alimentação humana, na alimentação animal, na indústria e também na produção de biodiesel. Em relação à sua importância econômica, são ricos em óleo, proteínas, carboidratos, sais minerais e vitamina Z do complexo B, e também é altamente energético, é um alimento nutritivo e possui um sabor agradável. Em relação ao melhoramento genético dessa espécie, eles visam selecionar indivíduos que possuam características desejáveis, que possam agregar às variedades já cultivadas uma melhor produtividade de grãos, aliando as qualidades que atendam às características desejadas pelo mercado. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a divergência genética entre acessos de amendoim, através de características morfológicas e agronômicas, via algoritmo de Gauer. O experimento ele foi realizado na área experimental da empresa mato-grossense de pesquisa e extensão rural, Empaer, e adotou-se parcelas constituídas de linha única de 7,5 metros de comprimento, com espaçamento de 1,5 metro entre linhas e 1 metro entre plantas, totalizando 5 indivíduos por planta. Foram avaliados 25 acessos, que estão descritos aqui nessa tabela. Em relação à caracterização morfológica e agronômica, foram utilizados os seguintes descritores, sendo avaliadas 13 descritores morfológicos e 8 descritores agronômicos. Em relação à análise estatística, a matriz das distâncias foi gerada via algoritmo de Gauer para posterior emprego do método de otimização de Touché. Os dados obtidos foram analisados utilizando os recursos computacionais do programa GENES na versão 2017.3.1. Os resultados obtidos, as medidas de similaridade genética apresentaram menor distância entre os acessos 6 e 9, e a maior distância entre os acessos 1 e 11, considerando os mais divergentes por apresentarem as estimativas mais elevadas. O agrupamento realizado pelo método de Touché resultou na formação de 8 grupos distintos. O grupo 1 e 2 apresentaram o maior número de componentes, um total de 6 acessos cada, que corresponde a 24% dos acessos avaliados. O segundo maior grupo foi o grupo 3, com 4 acessos, já o grupo 4 apresentou 3 acessos, e o grupo 5 e 6 foram formados com 2 acessos cada, e já o grupo 7 e 8 foram os menos expressivos com um acesso cada, que correspondeu a 4% do total avaliado. A tabela 1 traz a representação do agrupamento gerado pelo método de otimização de Touché, com base na dissimilaridade entre 25 acessos de amendoim. Então, nós temos aqui os acessos 6 e 9, que foram os mais similares, e o acesso 1 e 11, que foram os mais dissimilares. Estimou-se também a dissimilaridade intra e intergrupos, onde a maior distância média intragrupo foi observada no grupo 6, enquanto a menor distância foi observada no grupo 2. A maior distância intergrupo foi observada entre os grupos 7 e 8, correspondendo às maiores dissimilaridades entre os grupos e possivelmente serem as melhores combinações para o cruzamento. Então, aqui nós temos a menor distância e a maior distância intragrupo e a maior distância intergrupo. Então, nós podemos concluir que as distâncias intragrupos foram inferiores a qualquer distância intergrupo, atendendo ao critério estabelecido para o método de otimização de Touché. Os acessos 1, 2, 3, 4 e 11 foram os mais divergentes geneticamente, sendo indicados para possíveis cruzamentos. E o método de Touché foi eficiente para a determinação dos grupos, contribuindo para a divergência genética desses acessos.